Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui então no nosso módulo de Geometria Analítica. Dentro desse bloco eu vou falar com vocês um pouquinho aqui sobre a ideia de retas paralelas. Reforço com vocês as redes sociais, quem quiser seguir o Instagram tá aí, fica o convite, é o @prof. Bruno Lima, e quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, basta procurar lá, Professor Bruno Lima. Moçada, tá anotado para vocês aí que duas retas distintas e não verticais RS são paralelas se e somente se seus coeficientes angulares são iguais. Essa que está aqui vai ser a condição para que duas retas sejam paralelas, que seus coeficientes angulares sejam iguais. E aí está anotado que se além do mesmo coeficiente angular elas tiverem também o mesmo coeficiente linear, essas retas serão coincidentes. Então vamos só dar uma relembrada rápida aqui. Quando eu coloco para vocês uma equação como essa que está aqui, olha, y igual a 2x mais 5, e quando eu coloco uma equação como essa que está aqui, olha, y igual a 2x menos 6, o que a gente vai perceber é que essas duas equações aqui, elas têm o mesmo coeficiente angular. Quem que é mesmo coeficiente angular? O coeficiente angular é o coeficiente que acompanha a variável x aqui no caso. Então vocês vão perceber que tanto na primeira equação o coeficiente é 2, quanto na segunda equação. Esse coeficiente é o coeficiente angular justamente porque tem a ver com o ângulo que essa reta forma com o eixo x. E a gente sabe que a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x acaba sendo numericamente igual ao nosso coeficiente angular. Então vocês vão perceber que essas duas retas aqui, ou pelo menos que essas duas equações que representam retas, elas têm o mesmo coeficiente angular, porém os coeficientes lineares dessas duas acabam sendo diferentes. O que é o coeficiente linear? Coeficiente linear é o termo independente. Então essa equação que está aqui, ela tem coeficiente linear 5, e essa segunda, ela tem coeficiente linear menos 6. O que significa então? Significa que elas são paralelas, porém elas não são coincidentes. Quando a gente perceber que além do coeficiente angular, elas tiverem também o mesmo coeficiente linear, é porque elas são retas paralelas e coincidentes, que é como se no final das contas fosse basicamente a mesma reta, né? O que são retas coincidentes? São retas paralelas e que têm todos os seus pontos em comum. Então, grosso modo, é como se eu estivesse falando aqui da mesma reta. Então, um exemplo de equação de reta que seria, por exemplo, coincidente com essa segunda aqui, seria essa, olha, 2x, y igual a 2x menos 6. Eu tenho o mesmo coeficiente angular e eu tenho o mesmo coeficiente linear. Perfeito? Então você vai guardar para mim basicamente isso. Retas paralelas têm que apresentar coeficientes angulares iguais. Bom, então aqui vou trazer para vocês alguns exemplos para a gente tentar organizar as ideias. Então está anotado para vocês aí o seguinte, olha, verificar se são paralelas as retas R e S, cujas equações são respectivamente. E aí nós temos aqui então esses dois exemplos. Vocês vão perceber que essas duas equações aqui, elas estão na chamada forma geral. Como elas estão na forma geral, eu vou passar as duas equações para a forma reduzida, ou seja, aquela em que eu isolo o y. Então para essa primeira equação que está aqui, 6x menos y mais 2 igual a 0, eu vou deixar indicado que menos y acaba sendo igual a menos 6x menos 2. Perfeito? Menos y, o 6x que está no primeiro membro eu mandei para o segundo, como se fosse menos 6x, e o mais 2 que estava no primeiro membro eu mandei para o segundo, como se fosse menos 2. Nesse ponto, eu posso pegar e multiplicar essa minha equação que está aqui por menos 1, deixando indicado então que y teria que ser igual a 6x mais 2. Perfeito? Como a gente está multiplicando aqui por menos 1, eu deixo indicado que o y acaba sendo igual a 6x mais 2. Já nessa minha segunda equação, 12x menos 2y menos 12 igual a 0, o que eu posso fazer? Vou fazer o mesmo esquema, vou pegar e vou isolar o y. Na realidade, uma opção que eu tenho aqui é de já começar a dividir esses coeficientes aqui por menos 2, por exemplo. Então, na minha segunda equação, se eu dividir todos os coeficientes por menos 2, eu vou chegar aqui a expressão, observem, 12x, se eu for dividir por menos 2, eu acabo chegando em menos 6x. Menos 2y, se eu for dividir por menos 2, menos dividido por menos acaba dando mais. E 2y dividido por 2 vai ter que dar y. Menos 12, se eu for dividir por menos 2, menos dividido por menos vai dar mais, 12 por 2 vai ter que dar 6. Então a gente acaba chegando à conclusão
de que menos 6x mais y mais 6 tem que ser igual a zero. Como o meu objetivo aqui é escrever essa equação na forma reduzida, eu vou isolar o meu y. Então eu deixo indicado que o y acaba sendo igual a, onde eu tenho o menos 6x, eu pego esse menos 6x e passo para o segundo membro, como se fosse 6x. E onde nós temos o mais 6, esse mais 6 passa para o segundo membro, como se fosse menos 6. E aí, o que eu estava pedindo para vocês verificarem então é se essas retas eram paralelas, ou pelo menos se as equações que representam as retas RS são equações de retas que são paralelas. E a gente vai perceber que sim. A partir do momento que elas têm o mesmo coeficiente angular, aqui o coeficiente angular é 6 e aqui o coeficiente angular também é 6, se o coeficiente angular das duas é o mesmo, significa que elas são paralelas. Nesse caso aqui, elas acabam sendo paralelas, porém não coincidentes, ok? Elas têm o mesmo coeficiente angular, logo elas são paralelas, mas elas não são a mesma reta, elas não são retas coincidentes, tendo em vista que os seus coeficientes lineares são mais 2 e menos 6, ou seja, coeficientes lineares diferentes, perfeito? Mas a pergunta que tinha sido feita, para essa que está aí, a resposta é R é sim paralela a S, tá bom? Elas são paralelas. Vamos dar uma olhadinha no outro exemplo que eu separei para vocês aqui, ó. Então tá aqui, respostas aí são paralelas. Dá uma olhada nesse outro exemplo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, vou escrever essas duas equações que estão na chamada forma geral na reduzida. Então, onde eu tenho ali 3x mais y menos 2 igual a zero, eu vou falar para vocês que y passa a ser igual a menos 3x mais 2, perfeito? Isola aqui então o y, o 3x passou para o segundo membro como menos 3x, o menos 2 passou para o segundo membro como se fosse mais 2. Na minha segunda equação, onde eu tenho ali 5x menos y mais 3 igual a zero, eu vou pegar o meu menos y, vou passar para o segundo membro, e aí a gente vai passar, bom, vou organizar aqui, depois eu multiplico por menos 1, vou deixar indicado assim, olha, menos y vai ficar igual, esse 5x eu vou passar para o segundo membro como se fosse menos 5x, e esse mais 13 eu vou passar para o segundo membro como se fosse menos 13, tá bom? Claro que se você quiser, você já poderia ter passado esse y ali para o segundo membro, e aí você acabaria chegando à conclusão do que eu vou colocar aqui, que y é igual a 5x mais 13. Bom, se eu multiplicasse aqui então por menos 1, ficaria dessa forma, olha, y igual a 5x mais 13. E aí a minha pergunta para vocês então é o seguinte, essas duas retas são paralelas? Com certeza não. Por quê? Para que elas sejam paralelas, elas têm que apresentar o mesmo coeficiente angular. Então não é o caso aqui, olha, como aqui esse coeficiente angular é menos 3 e como esse coeficiente angular é 5, significa que essas duas retas não são paralelas. Não sendo paralelas, o que a gente vai perceber então é que elas têm que ser concorrentes. Dessa forma, o sistema de equações, né, se eu pegasse para resolver o sistema envolvendo essas duas equações, a gente acabaria chegando naquela situação em que eu encontro um sistema com uma única solução. A solução do sistema que envolve essas duas equações indicaria para a gente o ponto de interseção no plano cartesiano dessas duas retas, perfeito? Então, como elas têm coeficientes angulares diferentes, a resposta é que elas não são paralelas. Fechado? Basta isso para que você verifique aí se elas são paralelas ou não. A sugestão é que vocês trabalhem aqui então com a forma reduzida e façam simplesmente a comparação dos seus respectivos coeficientes angulares. Dá uma olhadinha nesse outro exemplo que eu coloco para vocês o seguinte, em cada caso, determine a equação da reta que passa pelo ponto P e que é paralela à reta da equação dada. Então nós temos aqui um ponto P de coordenadas 1 e 2 e temos aqui uma equação de reta 8x mais 2y menos 1 igual a 0. No primeiro momento, como eu preciso ter uma reta que seja paralela a essa reta que está aqui, eu vou tentar identificar qual que é o coeficiente angular dessa reta. Então, para isso, vou trabalhar com a forma geral. Desculpa, vou trabalhar com a forma reduzida. Essa que está aqui é a forma geral. Lembrando, quando eu falo de forma geral, é porque eu estou falando de uma equação dessa forma que está aqui, tá bom? Olha, ax mais by mais c igual a 0. Essa aqui é a equação geral. Eu vou tentar trabalhar, então, com a chamada equação reduzida.
Vou isolar aqui então meu y e no primeiro momento esse aqui vai ser o meu trabalho nesse exercício. Isolo ali o y, passo a ter 2y, que fica igual a menos 8x mais 1. Cuidado aí, é bem básico, bem elementar, mas tem hora que a gente vacila mesmo. Cuidado aí na hora de trocar os sinais, tá bom? O 2y ficou isolado aqui, então esse 8x passou para o segundo membro como menos 8x e o menos 1 passou para o segundo membro como se fosse mais 1. A partir daí o meu y vai poder ser escrito dessa forma, olha, o meu y ele é menos 8x sobre 2 mais 1 sobre 2. Lembram-se do que eu falo com vocês? Quando esse 2 passa dividindo, esse 2 ele passa dividindo tanto o menos 8 quanto o mais 1. Então, por isso que a gente chega ali a menos 8 sobre 2 e mais 1 sobre 2. Cuidado para não entregar simplesmente aquele 2 para um dos termos ali. Ele passa dividindo tanto o menos 8 quanto o 1. E assim a gente passa a ter a equação reduzida como se fosse numericamente igual a menos 4x mais 1 sobre 2. Muito bem, o que me interessa da equação dessa reta? Ora, se eu preciso de uma equação de reta que passe pelo ponto P, mas que tem que ser paralela a essa, eu preciso que a reta tenha o mesmo coeficiente angular. Então, por isso que esse cara que está aqui, olha, ele acabou sendo decisivo para mim, perfeito? Esse que está aqui é o nosso A, é o nosso coeficiente angular. E aí, que relação que eu posso usar para conseguir chegar, então, à equação dessa reta que passa por esse ponto e que tem coeficiente angular igual a menos 4? Vocês vão se lembrar dessa relação que está aqui, que é uma relação bem importante. Anote aí para mim, olha. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Tome nota, registra aí. Essa formulinha que está aqui, essa relação, ela é sempre interessante quando você tem exatamente os elementos que nós temos aqui. Você vai perceber que você vai depender aqui do coeficiente angular, que é esse m, e eu sei qual é o coeficiente angular que eu preciso ter, que é o menos 4. E esses valores aí, o x0 e o y0, são as coordenadas de um ponto que pertença à reta para a qual você está tentando descobrir a equação. E esse ponto foi justamente o ponto que foi dado aqui que eu posso utilizar, certo? Então observem como que essa relação que está aqui, ela realmente não cai como uma luva nesse momento. Eu sei qual é o coeficiente angular da reta que eu preciso encontrar, né, da equação da reta que eu preciso encontrar, e sei um ponto que pertence a essa reta. Basta então que você mantenha y e x e troque o m pelo menos 4, o x0 por esse 1 e o y0 você vai trocar pelo 2, perfeito? Bora lá então, venha comigo, me acompanha aqui. Fica assim, olha, y menos o y0 de um ponto que pertence a essa reta. Y então, menos 2, que é igual ao m, que é o nosso coeficiente angular, que vai ter que ser menos 4, que é igual a menos 4, que multiplica x menos o 1, que é o meu x0. Então a gente vai passar a ter isso aqui, olha, y menos 2 vai acabar ficando igual a menos 4x mais 4. Ali eu apliquei uma distributiva. Menos 4 vezes x deu menos 4x, menos 4 vezes menos 1, cuidado com os sinais, acaba dando mais 4. Eu vou deixar indicada aqui a resposta das duas formas. Meu enunciado, eu tinha aqui a equação na forma geral, e numa questão de prova, é bem provável que ele traga também a resposta na forma geral. Agora, nada impede que seja apresentada também a forma reduzida, que eu vou deixar registrada. Então, aqui no primeiro momento, o que seria a forma reduzida? Y vai ter que ficar igual a menos 4x mais 4 e mais 2, ou seja, meu y, então, teria que ficar igual a menos 4x mais 6. Faz sentido, pelo menos o que a gente encontrou aqui? Faz, tem total sentido. Você vai perceber que, olha aqui, olha, o meu coeficiente angular é exatamente igual ao coeficiente angular que eu tinha da outra equação. O que vai mudar é o coeficiente linear, e que a partir dos cálculos, então, a gente viu que seria o mais 6. Então, a equação reduzida seria essa que está aqui, olha, y igual a menos 4x mais 6. E se você quiser trabalhar com a equação na forma geral, basta que você pegue aquele menos 4x e mande para o primeiro membro. Então, eu vou ficar com 4x mais y menos 6 igual a 0, que também poderia ser aí uma resposta, tá bom? Pelo menos trabalhando aqui com essas duas formas,
a geral e a reduzida, a resposta seria essa, 4x mais y menos 6 igual a zero. E naquela estratégia que eu falo com vocês aí, né, da gente minimamente ter certeza se o que a gente está fazendo aqui está coerente, é claro que quando você substituir esse ponto de coordenadas 1 e 2 aqui nessa equação ou nessa equação, esse ponto tem que satisfazer, certo? Então se você troca aqui, por exemplo, o x por 1, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, e aí menos 4 mais 6 vai acabar dando 2. E no segundo, 4x mais y menos 6, 4 vezes x, 4 vezes 1 dá 4, mais o y que é 2, 4 mais 2, 6, 6 menos 6 vai dar 0. Aquele ponto que está ali satisfez as duas equações, o coeficiente angular das duas é igual, então é sinal de que você com certeza desenvolveu o raciocínio de maneira correta. Gabarito então, está aí, olha, y igual a menos 4x mais 6, foi a resposta aqui na forma reduzida. Dê uma olhadinha comigo no que eu separei para vocês aqui na letra B, seguindo a mesma linha de raciocínio para a gente dar uma treinada. Eu jogo para vocês um ponto, que é o ponto de coordenadas 4 e menos 4, e jogo para vocês a equação geral de uma reta, a equação de reta x mais y menos 5 igual a zero. Como eu quero descobrir a equação da reta, que é paralela a essa, e que passa pelo ponto de coordenadas 4 e menos 4, eu posso, num primeiro momento, tentar obter o coeficiente angular dessa reta que está aqui. Então, para isso, basta você isolar o y. Se x mais y menos 5 é igual a zero, então eu deixo indicado que o y teria que ser igual a menos x mais 5. Cuidado com os sinais. Isolei o meu y, o mais x passou como se fosse menos x, e o menos 5 passou como se fosse mais 5. Daí, a gente conclui então que o coeficiente angular aqui, o coeficiente angular é como se fosse o menos 1, perfeito? Esse cara que está aqui é o coeficiente angular. Bem, uma relação então que eu falei que cai como uma luva nessas situações é justamente o y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Ah, professor, mas aí eu fui simplesmente no basicão, olha. Eu sei que o y tem que ser menos 1 vezes x mais o meu b. E aí, professor, eu optei então por jogar simplesmente esse ponto aqui, olha. Joguei o x valendo 4 e joguei o y valendo menos 4. Eu preciso mesmo usar aquela ideia de que y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0? Claro que não. A partir do momento que você tem realmente o coeficiente angular, você pode simplesmente substituir o ponto de coordenadas x igual a 4 e y igual a menos 4. Daí, você vai descobrir aqui o valor do b e você chegou onde você precisava. Mas é mais uma opção, ok? E mais uma vez eu vou resolver com vocês aqui, chamando a atenção para essa expressão, para que você tenha aí possibilidades, né, na hora da prova, como eu sempre falo, que você tenha cartas na manga aí para jogar na hora da prova. Então eu vou deixar indicado que o y menos o y0 acaba sendo igual ao m que multiplica x menos o meu x0. Cuidado aqui na hora de fazer esse y menos y0, porque é como se eu estivesse usando aqui o y igual a menos 4. Então, na realidade, ficaria assim, olha, y menos 4, que é igual ao m, que vai ter que ser menos 1, que multiplica x menos o x0, ou seja, x menos 4. Então, esse y menos 4 acaba ficando como se fosse y mais 4, que é igual a menos 1 vezes x menos 4, que vai ter que dar menos x mais 4. Daí, então, agora organizando, se eu quiser escrever aqui na forma reduzida, eu isolo o meu y e garanto que o y teria que ficar igual a menos x mais 4 menos 4. Logo, a equação reduzida seria essa, olha, y igual a menos x. Bem, esse ponto que eu tenho aqui, olha, o ponto de coordenadas 4 e menos 4, satisfaz o que a gente encontrou aqui? Sim. Se você trocar o seu x aqui por 4, você vai perceber que o seu y passa a ser menos aquele 4, que é o valor que nós temos aqui. Essa é a equação reduzida. Se você quiser trabalhar com a equação geral, também é possível. Para isso, basta pegar aquele menos x e mandar para o primeiro membro, deixando indicado então que x mais y tem que ser igual a zero. E aí nós temos aqui então uma outra possibilidade de resposta, tá bom? Lembrando que essa reta que está aqui, né, na verdade essa equação y igual a menos x, a gente disse que a equação da reta bissetriz dos quadrantes ímpares, desculpa, dos quadrantes pares, y igual a menos x, é essa reta que está aqui, olha, que passa dividindo ao meio o segundo quadrante e o quarto quadrante.
é sempre a reta que traz os pontos que tem as suas coordenadas com valores opostos, x e y sempre com sinais trocados, que é o que nós tivemos aqui, por exemplo, no ponto de coordenadas 4 e menos 4. Quando eu falo que a reta bissetriz é a reta que divide ao meio, de maneira mais técnica, é a reta que passa formando aqui um ângulo de 45, na verdade, dividindo aquele quadrante ali em dois ângulos de 45 graus, ok? Maravilha, está feita aqui então a letra B, nossa resposta aí, y igual a menos x. Dê uma olhadinha comigo na letra C, que segue o mesmo padrão, para a gente dar uma reforçada. Vou descobrir então aqui qual é a equação geral daquela equação que foi apresentada ali. 2x menos 5y mais 7 igual a 0. Então vou começar isolando o y. Deixo registrado que menos 5y tem que ser igual a menos 2x menos 7. Vá comigo aí. Isolei meu y. O 2x passou para o segundo membro como menos 2x. O mais 7 passou para o segundo membro como se fosse menos 7. A partir daí, se você quiser, você pode multiplicar aqui, por exemplo, por menos 1. Com isso, a gente chega à conclusão de que 5y tem que ser igual a 2x mais 7. E chegamos ao y igual a 2x sobre 5 mais 7. Perfeito? Esse 2 sobre 5 aqui acaba sendo muito importante porque ele é o meu coeficiente angular. Já que esse aqui é o coeficiente angular, eu posso usar o y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0 para chegar à equação que a gente procura, tá bom? Ou, mais uma vez, você pode deixar indicado para mim simplesmente que a equação que você está tentando obter é desse tipo. Já que o coeficiente angular da reta que você procura é o mesmo dessa equação, ou seja, o 2 sobre 5, basta que agora nessa expressão você substitua o seu x por menos 1 e o seu y por 3. Sugiro, inclusive, que se você tiver um tempinho aí depois que você faça, para acreditar aí no que eu estou falando e verificar por conta própria que, de qualquer maneira, a nossa resposta ia ter que bater. Se a gente for usar, então, a relação que eu apresentei, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, a gente acaba ficando com y menos y0. Esse y0 é o y de um ponto que pertença à reta. Então, no nosso caso aqui, eu posso trabalhar com y igual a 3. Então, eu fico com y menos 3, que é igual ao m, que é o meu coeficiente angular, que é 2 sobre 5, que multiplica x menos o x0. Cuidado na hora de fazer esse menos o x0, porque aí ficaria aqui menos 1. Organizando aqui então, fiquem ligados. Esse 5 que está dividindo, ele pode passar aqui para o primeiro membro multiplicando, perfeito? Então, se eu pegar aquele 5 que está dividindo, eu posso passar ele multiplicando. Pô, Bruno, mas esse 5 que está aqui não tem problema, não tinha que tirar MMC? Pode tirar MMC também, acaba dando tudo na mesma. Ok? Vou deixar indicado aqui então, olha, o 5, só que ele tem que multiplicar aquela dupla ali, olha, aquele binômio. O 5 multiplica o y menos 3. E aí 5 multiplicado por y menos 3 acaba tendo que ficar igual a 2 que multiplica x mais 1. 5 multiplicado por y menos 3 vai ter que ficar 5y menos 15, que fica igual a 2x mais 2. Isolo meu y, vou passar a ter 5y, que vai ficar igual a 2x mais 2 mais 15. Veja se está claro o que eu fiz aqui. Esse menos 15 passou para o segundo membro trocando o sinal. Ficamos então com 5y igual a 2x mais 2 mais 15. Assim, o meu y, veja se fica claro, o meu y tem que ser 2x sobre 5 mais 17 sobre 5. Ficou claro o que eu fiz aqui? Somei esse 2 com 15, deu 17, e aí aquele 5 passa dividindo, chegamos então aqui a 17 sobre 5. Bruno, eu não poderia colocar simplesmente 2x mais 17 sobre 5, não? Claro que pode. Aqui, como nem o 2 nem o 17 são divisíveis pelo 5, nessas situações é comum realmente que a gente deixe indicado assim, né? Olha, 2x mais 17 sobre 5. É uma opção, tá bom? Essa que está aqui seria a equação na sua forma reduzida. Qual que seria a equação na forma geral? A equação na forma geral poderia ser obtida a partir do seguinte processo. Olha, esse 5y que está no primeiro membro, eu poderia passar para o segundo. E aí no segundo, veja se fica claro, é como se a gente tivesse lá 2x
aquele 5y que vem como menos 5y, mais 17. E aí é como se isso aqui lá na frente tivesse ficado igual a zero. Então, o caminho vai ser esse. Minha resposta na forma reduzida, na forma geral, seria 2x menos o 5y mais o 17. E aí tudo isso que está aqui tem que ficar igual a zero. Perfeito? 2x menos 5y mais 17 igual a zero. Se você fizer a substituição do ponto, joga aqui, nunca é demais dar aquela conferida. Em questões que tratam, né, dessa parte do procedimento algébrico, eu sempre falo que é uma boa, porque você já sai da prova ciente de que você conduziu o exercício de maneira correta. Porque analisando aqui as equações na forma reduzida, a gente percebe que elas têm o mesmo coeficiente angular. E depois, se você quiser de fato conferir se esse ponto que está aqui satisfaz, é só trocar. Troca aqui, olha, o x por menos 1 e troca ali o y por 3. Se você fizer 2 multiplicado por menos 1, 2 multiplicado por menos 1 vai ter que dar menos 2. Se você fizer menos 5 multiplicado por y, menos 5 vezes y acaba dando menos 5 vezes 3 acaba dando menos 15. E aí menos 2 com menos 15 mais 17, tudo isso aqui tem que fechar realmente igual a zero, sinal então de que não tem como você ter feito aqui alguma coisa errada. É só colocar o x no lugar correto e partir para o abraço, porque a gente sabe que a parte de geometria analítica, por ser um conteúdo mais específico, se aparece uma questãozinha na prova e você acerta, com certeza acaba fazendo diferença, tá bom? 2x sobre 5 mais 17 sobre 5 foi a resposta que nós encontramos aqui, tudo perfeito. E aí, moçada, antes da gente fechar esse bloco, deixa só eu comentar com vocês aqui um detalhezinho, que é o seguinte, olha, nesse ponto que está aqui, olha, que eu passei com vocês esse 5 dividindo, aliás, né, o 5 passou dividindo aqui o 2, e acaba que eu me esqueci de comentar que o 5 tinha que dividir também o 7. Então, na realidade, a equação geral dessa equação que foi apresentada aqui na letra C, acaba sendo y igual a 2x sobre 5 mais 7 sobre 5, perfeito? Então fica aí a correção, aquele 7 que está ali tem que passar também dividindo o 5, tranquilo? Agora sim, com isso, a gente fecha aqui então mais esse bloco, veja aí se tudo que eu falei ficou entendido, qualquer dúvida, volte e me acompanhe, um forte abraço, valeu!